Às vezes, tudo o que temos é a presença silenciosa de quem nos ama. A vida pode nos levar por caminhos confusos, onde a memória falha e o medo se aproxima. Mas o amor verdadeiro encontra formas de nos proteger, mesmo quando tudo parece escuro. Hoje, você vai sentir o poder dessa conexão que vai além das palavras. Assista até o fim e prepare-se para se emocionar. Era começo de outono quando seu Osvaldo, um senhor de 78 anos, saiu de casa com os passos lentos de quem já enfrentou muitas curvas da vida. A vizinhança estava acostumada a vê-lo andar pelas trilhas próximas à sua pequena chácara, na região cercada por mato e silêncio. Mas, naquele dia, algo estava diferente. Ele demorou a voltar. O relógio avançava devagar, e o céu começava a se tingir com as cores do entardecer. A filha, que cuidava dele com dedicação, sentiu um aperto no peito. Era como se o tempo tivesse parado só para mostrar que algo não estava certo. Seu Osvaldo tinha Alzheimer, e nos últimos meses a memória vinha falhando com mais frequência. Às vezes, esquecia onde guardava os óculos ou deixava a torneira aberta. Em outros momentos, chamava a filha pelo nome da esposa que já tinha partido havia mais de 2 décadas. Era doloroso ver aquele homem, antes tão forte, se perder em si mesmo. Mas ele nunca estava completamente só. Sempre que caminhava, tinha ao seu lado 2 companheiros inseparáveis, Bela e Rex, seus fiéis cães. Bela era uma fêmea dócil, de pelo dourado e olhos atentos. Rex, mais robusto, tinha o olhar protetor e o instinto de quem nunca descansa. Os 2 acompanhavam seu Osvaldo como sombras silenciosas, entendendo sem palavras o que ele precisava. Aqueles cães pareciam sentir quando o velho se perdia em pensamentos, quando parava no meio do caminho sem saber para onde ir. Eles ficavam por perto, como se fossem os guardiões do tempo que ele já não conseguia contar. Naquela tarde, ele saiu com um sorriso tranquilo e um passo vacilante. Ninguém o impediu. Ele costumava voltar logo, e os cães estavam com ele. Mas as horas passaram e ele não retornou. A filha correu pela trilha, gritando o nome do pai. A voz dela se perdia entre as árvores, e o coração batia num ritmo de desespero. Quando a noite caiu, a escuridão trouxe um medo diferente, mais profundo. Não era só o frio da floresta, era o frio da incerteza. Ela chamou os vizinhos, alertou a polícia, e logo uma equipe de busca foi formada. Lanternas cortavam o breu. Vozes ecoavam entre galhos. Mas nenhum sinal de seu Osvaldo. O vento soprava, e com ele vinham as lembranças. Os aniversários simples em família, os ensinamentos no quintal, as histórias que ele contava quando ainda se lembrava de tudo. Aquela noite parecia interminável. Enquanto isso, no meio da floresta, Bela e Rex estavam ali, firmes ao lado do homem que agora tremia e cochilava em pedaços. Não havia abrigo, nem cobertor. Apenas folhas úmidas e a terra fria. Mas os cães não deixaram que ele ficasse sozinho. Deitaram-se ao lado dele, um de cada lado, tentando aquecê-lo com os próprios corpos. Não dormiram, não se afastaram. Quando ouviam um som distante, latiam com força, como se chamassem o mundo de volta para o lugar onde a vida ainda pulsava, mesmo frágil, mesmo esquecida. E assim, naquela noite gelada, o amor resistia ao esquecimento. As horas avançavam lentamente, como se o tempo estivesse em luto pela ausência de seu Osvaldo. A floresta parecia mais densa, mais escura, mais silenciosa. As lanternas da equipe de busca cortavam o mato alto, mas a cada passo vinha a frustração de não encontrar nada além de folhas pisoteadas e galhos partidos. A filha, com os olhos inchados de chorar, segurava firme uma foto do pai. Era uma imagem antiga, dele sorrindo com Bela e Rex ao lado, tirada num daqueles domingos em que tudo ainda parecia seguro. Agora, ela só queria ouvir o latido deles, qualquer som que apontasse um caminho. Lá dentro, no coração da mata, Bela mantinha os olhos atentos. Cada farfalhar de folhas, cada estalo, fazia seus ouvidos se erguerem. Rex, com o corpo maior, estava deitado quase por cima de seu Osvaldo, protegendo-lhe o peito do vento cortante que soprava pelas frestas entre os troncos. O homem, confuso, murmurava nomes soltos, trechos de frases desconexas. Em alguns momentos, parecia acordar e sorrir para os cães, como se soubesse que estava sendo cuidado. Em outros, a mente o levava para lugares que só ele podia ver. A lealdade daqueles 2 animais era algo que palavras não conseguiam descrever. Eles não entendiam o que era Alzheimer,
não sabiam o que era um desaparecimento. Mas sabiam que o homem que sempre os alimentou, acariciou e chamou de meus companheiros agora precisava deles. E isso bastava. Não se afastaram nem por um instante. Quando o frio aumentava, eles se aproximavam ainda mais. Quando o silêncio parecia assustador, eles latiam juntos, numa espécie de sinfonia de socorro, uma oração em forma de som. A equipe de busca se dividia em grupos, e os minutos pareciam pesar nos ombros de cada voluntário. Alguns já começavam a temer o pior. Era madrugada, e a temperatura caía. Um dos agentes, experiente em resgates em área de mata, parou por um instante e disse: "Ouçam, acho que ouvi algo." Todos ficaram em silêncio. Então, de novo, 2 latidos curtos e fortes, vindos de algum ponto mais à frente. Ele reconheceu aquele tipo de som. Não era aleatório. Era insistente, ritmado. Era como se alguém estivesse tentando chamar, não por medo, mas por esperança. Guiados por aquele som, avançaram pelo matagal. O caminho era difícil, cheio de raízes, pedras, buracos. Mas os latidos continuavam, firmes. O agente pediu silêncio total. E de repente, ali, entre 2 árvores tortas, as luzes das lanternas revelaram a cena. Bella em pé, latindo com força, e Rex deitado sobre um corpo. Por um segundo, todos prenderam a respiração. Depois, o agente correu, ajoelhou-se e encostou a mão no pescoço do idoso. Estava vivo. Fraco, mas vivo. Os cães não recuaram. Ficaram ali, como se dissessem: "Ele é nosso, e agora está com vocês." O agente acariciou Bella com uma emoção que mal conseguia conter. "Vocês salvaram a vida dele", murmurou. Um dos bombeiros começou a chorar em silêncio, emocionado com o que via. Nunca tinham presenciado algo tão puro, tão cheio de sentido. Era mais do que instinto. Era amor. Um amor que não sabia falar, mas que sabia exatamente o que fazer. A filha chegou minutos depois, guiada pelos gritos de que haviam encontrado seu Osvaldo. Quando viu o pai coberto pelos cães, desabou em lágrimas. Ajoelhou-se e abraçou os 3, chorando como quem reencontra um pedaço da alma que havia se perdido. Naquele momento, não importavam os esquecimentos, as falhas da mente ou os dias difíceis. Só importava que ele estava vivo. E que 2 corações de 4 patas o haviam mantido aquecido, protegido e vivo. Seu Osvaldo foi levado ao hospital ainda na madrugada. Estava desidratado, com sinais de hipotermia, mas os médicos disseram que ele resistiu porque nunca esteve realmente sozinho. Os corpos de Bella e Rex, colados ao dele durante horas, impediram que o frio fizesse estragos maiores. Os enfermeiros ficaram admirados com o carinho daqueles cães, que não se afastavam nem quando os profissionais se aproximavam com equipamentos e cobertores. Bella choramingava sempre que alguém tentava levá-la para longe. Rex apenas observava, atento, como se dissesse que ainda era cedo para relaxar. A notícia se espalhou rápido pela cidade pequena. O caso emocionou vizinhos, amigos, estranhos. Não era só a história de um resgate. Era a prova viva de que o amor pode assumir muitas formas, e que os laços mais profundos, às vezes, são silenciosos. As pessoas passaram a olhar para seus próprios animais com outros olhos. Começaram a enxergar ali mais do que companhia. Viram amigos, protetores, almas que entendem o que sentimos mesmo quando não dizemos nada. Durante os dias em que seu Osvaldo ficou internado, Bella e Rex permaneceram do lado de fora, como sentinelas pacientes. A filha levava água, comida, cobertores. Mas eles pareciam só querer uma coisa: vê-lo de novo. Quando finalmente ele teve alta, ainda um pouco frágil, os 2 pularam ao redor da cadeira de rodas como se o tempo tivesse parado. Seu Osvaldo, com o olhar distante, sorriu ao acariciar as cabeças deles. Talvez ele não soubesse exatamente o que tinha acontecido. Talvez tivesse esquecido a noite na floresta. Mas seu coração lembrava. De alguma forma, ele sabia que devia algo precioso àqueles 2 amigos. Os dias seguintes foram de recuperação lenta. Mas algo mudou dentro daquela casa. A filha passou a ver os cães como verdadeiros anjos de patas. Eles não saíam de perto do idoso, nem por um instante. Sentavam ao lado da poltrona onde ele descansava. Deitavam ao pé da cama quando ele dormia. E de tempos em tempos, Rex olhava direto para a porta, como se nunca mais quisesse perdê-lo de vista. O caso ganhou espaço em jornais e programas locais.
Um repórter perguntou à filha o que ela sentia ao ver tudo o que aconteceu. Ela respirou fundo, com os olhos marejados, e disse: "Meu pai já esqueceu muita coisa. Esqueceu datas, nomes, até mesmo quem eu sou, em certos dias. Mas ele nunca esqueceu a presença deles. Nunca deixou de sorrir quando vê Bella e Rex. E eu tenho certeza de que, naquela noite, foram eles que o trouxeram de volta para mim." A história de seu Osvaldo não era apenas sobre um homem salvo da floresta. Era sobre amor incondicional. Sobre instinto que se transforma em cuidado. Sobre duas vidas peludas que entenderam o valor de proteger, mesmo sem saber explicar o motivo. E foi por isso que a cidade inteira passou a ver Bella e Rex não como simples cães, mas como heróis. Heróis de um tipo raro. Que não usam capa, não precisam de aplausos, e nem sabem o que é fama. Mas que carregam no peito algo que o mundo inteiro anda precisando reencontrar. A capacidade de amar sem pedir nada em troca. Na varanda da casa simples, agora reformada com a ajuda de vizinhos tocados pela história, seu Osvaldo passa as tardes ao lado dos seus guardiões. Ele não fala muito. Fica apenas ali, acariciando os pelos dourados de Bella e o dorso firme de Rex. E mesmo que sua mente vá se apagando aos poucos, seu coração segue aceso, aquecido por dois corações fiéis que, naquela noite escura, recusaram-se a deixá-lo sozinho. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa ser lembrado. Ele simplesmente permanece. Às vezes, os maiores milagres chegam em silêncio, na forma de afeto sincero e lealdade verdadeira. Que a história de Bella, Rex e seu Osvaldo te lembre que mesmo nos dias mais escuros, há amores que nos mantêm de pé. Nunca subestime sua força, nem o poder dos laços que te cercam. Você é capaz de vencer qualquer floresta da vida. Se essa história tocou seu coração, assista mais um vídeo aqui do canal.